Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. E todos os nossos episódios estão disponíveis para ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Nessa semana vamos comentar sobre o anime que capturou os corações dos fãs no ano passado e no começo desse ano, né? O Ranking of Kings, que foi o boca a boca, né? O boca a boca tornou esse anime o que ele é hoje em dia, de popularidade, de sucesso, o que a galera gosta, porque a galera não comentava muito dele quando ele lançou, mas da virada do ano pra cá ele se tornou um fenômeno, né? O nosso querido Bode se tornou o fenômeno dos fãs. Caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão para nós do Nerd Debate, você pode enviar para contato@nerddebate.com. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com João Zodi. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para falar para mim que foi o anime do ano, né? O Ranking of Kings. Mas ele não ganhou assim grandes prêmios, né? Mas estamos por aí, vamos falar. Muito show, anime, viu? Recomendo. Denison Ghiseline. Boa noite, gente. Vamos ver o desenho aí do menininho que não é grande, mas é um gigante. Não podia faltar Sérgio Peixoto Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você estiver nos ouvindo. E eu só posso dizer que estou arrependido de não ter começado a ver antes. Mas darei meus pitacos aí no podcast também. E a pessoa que apresentou pra galera aqui foi Janúncio Neto, né? Que começou a ver primeiro. Olá, boa noite, pessoal. Vamos aí debater esse conto de fada moderno aí. Conto de fada para adultos, geralmente fala. Pois é. Ranking of Kings vem do estúdio Wit, né? Wit Studio. Conhecida aí pelas primeiras 3 temporadas de Ataque dos Titãs, Vinland Saga, The Ancient Magus Bride, o que mais aqui é na mão do Estúdio Wit? Vivi, Florete Ice Song, Great Pretender também é do Estúdio Wit, e vai vir agora o Spy Family, né? Também pelas mãos do Estúdio Wit, que ainda vai estrear na data que a gente está gravando este podcast, né? É um estúdio de grandes animes, né? Podemos dizer assim. Ele escolhe bem os animes que ele trabalha. Podemos dizer assim. Nada do Wit normalmente costuma decepcionar. E diziam, né, que o Wit ficava muito refém de Ataque dos Titãs. E quando o Wit largou o Ataque dos Titãs, ele teve tempo para fazer outros animes, né? Outras obras. O que é que vocês acham dessa questão? Preso? Acho que é exagero, né? Isso daí na verdade é muito fofoca de fã, né? Tá certo que Attack on Titan foi uma coisa assim impressionante de roteiro e de técnica de animação, né? O estúdio fez uau, o visual fantástico das animações do equipamento de batalha 3D lá que o pessoal usa para se movimentar nas paredes dos prédios, dos muros da cidade para atacar os titãs e etc. Foi realmente assim, de cair o queixo. O Attack on Titan pelas mãos deles foi o desenho da década que fez as pessoas olharem para a animação japonesa de novo e falar: caramba, isso só pode ser feito do Japão, né? Mas dizer que eles estavam engessados por causa disso, que eles não podiam fazer outra coisa, não, exagero. Com certeza eles tinham seus projetos paralelos lá e estavam sendo feitos com o mesmo carinho que o investimento permitia. Permita-me só para colocar um adendo nisso daí, Denison e galera. É que sabe por que o pessoal falou isso? É porque o primeiro trabalho do Wit oficial foi Ataque dos Titãs. Ele foi fundado em 2012. Ataque dos Titãs estreou na TV em 2013. Foi o primeiro trabalho deles. Por isso que o pessoal ficou. Por isso que eles ficaram meio que com
com esse estigma de é o estúdio de Ataque dos Titãs. Só que, gente, depois disso eles fizeram o Coração, o Hozuki Coldhead, né, que é aquele do Reino do Ema, né, o Inferno Japonês, de um ponto de vista humorístico, muito bom. Depois eles fizeram o Seraphim of the End, o Cabaneri com traço do mesmo... Ai, como é o nome do character design do Macross? Me deu branco. Haruhiko Mikimoto, né? E depois do Cabaneri, o que é que ele me faz? Anciente Magus Bride, né? Tá? E Vinland Saga, Grit Pretender. E agora vai fazer Spy vs Family. É o seguinte, é um estúdio que realmente chegou no mercado metendo os dois pés na porta, assim, porque já arrebentou fazendo uma fama devastadora com o Ataque dos Titãs. Mas ele não está mais preso ao Ataque dos Titãs. Isso daí é porque ficou muito gravado na cabeça da galera e eles esquecem que o It fez muito mais do que isso, né? E agora reclamaram, depois que ele abriu mão do Attack on Titan, né? Muita gente reclamou porque achou que o mapa não estava entregando a mesma qualidade que o It entregou, né? Então, e só para incluir mais uma coisa, o It também fez parte de um grupo de vários estúdios, um grupo, né, que era o tal do Projeto Ito, né, que em parte era tocado pelo Hideo Kojima, que fez aquele filme fantástico que é o Império dos Cadáveres, né, The Empire of Corpses. Nossa, eu assisti essa coisa. É fantástico, e é o It. Quer dizer, não é só o It tá lá também, é isso que eu quero dizer, né, tá? Mas foi realmente deles, né? E é o seguinte, né? Realmente, depois do que eles fizeram da série TV do Ataque dos Titãs, eles deram uma pausa, né? Mas eles fizeram, caso vocês não saibam, em 2018, o movie do Pokémon movie, o Power of Us, né? Que seria o filme de 2018, né? Ataque dos Titãs eles deram uma pausa, né? 2013 só voltou em 2017, passou 4 anos da segunda temporada. Exatamente. E na verdade eles fizeram, só um filme recapitulação, e né? Alguns ovos, né? Acho que foram 3 ou 4 ovos, não lembro. Alguns ovos. O No Regret, sem arrependimentos, é dele, né? Pela graça, acho que vale citar também o Star Fox Zero, né? Foi deles também, né? Então, né? E o OVA do Ataque dos Titãs, o Lost Girls, também é deles, tá? Então, né? E ele tá com uma série de OVAs bons aqui prometidos. O It tá indo muito bem, obrigado. E não precisou de Ataque dos Titãs para provar que é bom. Quer dizer, ele provou que era bom em Ataques do Titã, mas depois de Ataque do Titã ele continua provando que é bom. Então... E sobre de onde vem o Rank of Kings, ele vem de um web mangá, não é isso, Zod? Exatamente, né? O Janus descobriu aí, né, que o autor tem 41 anos e tal, e quando eu fui pesquisar o mangá, eu descobri que o autor ele era um ilustrador de livros infantis. E ele, quando começou a fazer o mangá, ele queria fazer um livro infantil, né, ilustrado da história, né, do Bode. Só que aí ele percebeu que só com ilustrações ele não ia conseguir contar tudo o que ele queria, né? Aí ele começou a fazer mangá. Tanto que ele tem um traço extremamente, no mangá, né, extremamente característico, diferente de tudo que a gente já viu. Eu uso até dizer algo parecido com o One, sabe? Porque o traço dele é bem distinto. Desculpa dizer, faz muito sentido, porque eu estou com o mangá aberto aqui diante dos meus olhos, né? E você fala, e no momento que você falou que ele fazia ilustração para livro infantil, para mim caiu uma tremenda ficha, faz todo sentido. O traço dele é realmente, né? Ele é realmente um ilustrador para quem faz livro para criança de 5, 10 anos. Não que isso desmereça, eu só estou dizendo. O traço dele se casa com esse público-alvo, inclusive, né? Só que o encerramento também faz uma homenagem, né, ao estilo do traço dele como ilustração infantil, né? Que tem aquele jeitão de ilustração infantil, pintura tradicional e tal. Os dois encerramentos, né? Que a gente tem 2 encerramentos e 2 aberturas nesses 23 episódios. Entendi. Deixa eu ter a falar algo aí. Eu cortei.
Desculpa, Peixoto. Pode dizer aí o que você ia falar. Sim, Que eu tava ia dizer? falando, completando alguma coisa. Ah, não. Só ia dizer que a mágica em Ranking of Kings é que é um ilustrador de livro infantil fazendo mangá, contando uma história adulta. Praticamente, não, assim, adulta no sentido, né? Adulta mesmo, é. É uma história bem. É quase como se fosse um seinen mangá, mas desenhado como se fosse para criança de 5 anos. É um tremendo paradoxo, né? E é aí que muita gente comete o mesmo erro que eu cometi e fala, meu, isso é história. Né? É porque aqui no Brasil a gente tem o hábito de ver primeiro o desenho, depois ver a história, né? No Japão a fórmula é um pouquinho diferente. Eles sempre vão... Não, eu vou ver o que é a história, não vou me prender só pelo traço, certo? Porque o próprio Janúncio, né, Janúncio, o que é que você disse sobre daí o desenhista de Ataque dos Titãs, o desenhista de One Punch Man, que é outro também Oni. Que desenha... É o Oni, né? Inclusive, né, o próprio criador lá do Attack on Titan, ele foi né, não foi aceito por várias editoras japonesas, justamente pelo traço da história. Mas o do Ranking of Kings tem essa história, né? Que os pais meio que não gostam do trabalho de mangaka, e ele é um mangaka que os pais não sabiam disso. Não sabem, né? Mas ele usa... Não sabem, né? Mas é um pseudônimo que ele usa. Tem chance dele ser também mulher, né? Porque descobriu isso aí que existem muitos mangakas mulheres que usam pseudônimos para serem aceitos. O mais algo recente assim é que o mangaka de Jujutsu, né? É uma mulher, né? O GG Akutami. É o mais recente. Mas o de Ranking of Kings é homem ou mulher? Tem isso confirmado? Até onde eu sei, acho que é homem. Com certeza. Era homem, inclusive ele também tem um problema auditivo. Ele disse que não é nada grave, assim, ao ponto de impedir ou que careça de uma atenção especial, mas ele tem uma deficiência auditiva. E a questão da família dele, ele não usa o nome dele oficialmente, porque ele diz que a família dele, os pais dele são extremamente conservadores e consideram a atividade de mangaka um trabalho indigno. Ele é conservador. Nossa. E olha que ele tá ganhando uma grana, né? Porque esse mangá tá vendendo bem, né? Então, e outro tem... Oi? A gente tem que imaginar aí que quantos anos aí ele ficou sem produzir, ou produzindo um conteúdo que... Porque assim, o Ranking of Kings foi lançado agora, mas pelo menos não se sabe, pelo menos eu não vi nenhuma informação dizendo se já era uma história que ele já tinha. Na realidade, ele disse que ele fez muito teste para mangaka, né? Mas ele disse que nunca conseguiu passar em nenhum. Ele disse que tinha uma estante inteira com os testes que ele fez e nunca conseguiu nem ganhar prêmio, tampouco publicar algo, né? Aí foi quando ele resolveu seguir para o ramo da ilustração infantil, né? E o anime não cobriu todo o mangá, né? Então tem coisa ainda por vir, né? Assim, o mangá, o que o anime colocou até o 23º episódio dessa primeira temporada, já cobriu tudo que foi publicado. Essa pausa agora é justamente para dar aquele tempo do mangá produzir novos capítulos. Ah, entendi. Saquei. Porque ele ainda tá em produção, no caso, ainda tá lançando. Entendi. E sobre a história em si, né, pra mim foi surpreendente do começo ao fim, porque ele brinca muito com essa questão das histórias padrões, né, com os estereótipos dos personagens. Então ele cria muitos estereótipos do irmão príncipe invejoso, do rei que todo mundo ama, do espelho amaldiçoado, né? Espelho meu, né? Aquela história. O da madrasta, o do professor do personagem principal, né? Tem isso também, o cara que treina o personagem principal.
O que mais tem de estereótipo? Tem estereótipo do cara com cara de mal, que ele tem umas cobras lá, que você pensa, caramba, esse cara é meio suspeito. Rainha Ele Má. trabalha com todos os clichês. Sim, que é a madrasta, né? Ele trabalha com todos os clichês das histórias infantis. Os contos de fadas. Tradicionais, né? Então exatamente. E aí ele subverte isso de uma maneira que realmente surpreende, e mais importante, além de surpreender, consegue capturar a atenção, porque você... eu vou pegar por mim, como eu estava dizendo para os meninos, né, em off, que eu fui assistir o primeiro episódio, porque como eu fico acompanhando muito o Anime News Network, Osama Ranking, né, Rank of Kings, estava sempre em evidência, de uma maneira ou de outra. Aí eu até estava conversando com o Zod, mas eu vou ver esse anime aqui, eu tirar um dia, porque estou falando muito dele. No dia que eu tirei para ver o episódio, foi em dezembro do ano passado, eu só parei quando eu vi todos os episódios. Impressionante, né, cara? Como uma coisa tão fora da roda, tão fora da curva, faz a gente ficar assim, pensando como é que um negócio desse tá tão bem feito, com um traço tão estranho, com uma história tão profunda. E ele brinca, eu fiquei muito a impressão que ele brinca muito com... como se a história fosse um tabuleiro de xadrez. Então ele coloca todas as peças no tabuleiro, e todas essas peças são colocadas como se fossem realmente os clichês, como Janus Cisode falou, né? Os clichês dos contos de fadas. Tá tudo ali. Todos os clichês estão encaixados. Depois que todas as peças estão na mesa, ele começa a mexer, só que essas mexidas vão mostrando personagem a personagem, pensamentos deles, dificuldades, preocupações, né? O passado deles. E ele vai invertendo todas as lógicas. Todos eles, você pensava que era uma coisa, a madrasta, pô, ela amava o Bode. Só que a extrema preocupação dela pelo Bode fez com que ela parecesse ser muito má, né? E não quisesse que ele fosse seu rei, né? Ou algo assim do tipo, né? Então, vai invertendo todo mundo. E o príncipe Daida, ele é o que, no final de tudo, é uma vítima. É uma vítima. Ele foi construído para ser o herdeiro da alma do rei, né? Ele é uma vítima. O Bode também, né? Porque você tem que imaginar que o Bode, ele é o gigante, ele era para ser o filho, vamos dizer assim, o mais parecido com o rei Boss, né? Que no original eu fui ver, é King Boss, Boss de chefe. É Boss, né? O nome dele. No Brasil, na tradução ficou Boss, mas no original é Boss. Boss de chefão. De game, né? Não, é Boss mesmo o nome dele. B-O-S-S-E. É Boss mesmo. É Boss mesmo, com E. Pelo menos no site que eu vi, o japonês não tinha o E, não estava acrescido. Aí, no caso, né? Ele é que ia ser, porque ele era o filho do gigante com a gigante. Então era natural que ele também fosse um gigante. Mas aí, após o desejo lá feito ao Jin, ele perde todos os poderes dele para que foram acrescidos ao poder do rei Boss, ao pai dele, né? Então, na verdade, o pai dele já era poderoso e ganhou todo o poder que seria destinado para o Bode. Então, por isso que o Bode é daquele jeito. Tanto é que ele preserva as características, outras características dos gigantes, como é a questão do paladar, né? Que a gente tem um episódio só. E é muito legal porque o cara, ele consegue fazer a história e explicar tudo pra gente. Ele não tem um momento lá de... o personagem perdeu os poderes, vai manter características. Ele não faz isso em nenhum momento da história. Ele não pega a sua mão e vai lhe dizer, a história é assim, assim, assada. Não. Ele coloca esses elementos dentro da trama, em momentos aparentemente assim, preocupados, né? Eu acho um exemplo muito bom disso é o Despa, que você passa... Quando você começa a conhecer ele, você fica assim, ele é um mestre mesmo, ele é um canastrão, ele é um enganador. E aí até aquele momento lá da luta do Bode no bar, né?
Na taverna, você não sabe, até ali, até depois dali, você não leva fé. Você tá na mesma condição que o Kage. Porque não, todos os treinamentos são feitos em um canto, uma sala fechada, né? Ele pede do Bode escolher a arma e ele escolhe a arma mais, aparentemente, mais fraca, né? Que é um florete, né? Aquilo ali. É um... Não, tem um nomezinho. É outra pegadinha. Arma de esgrima. É uma rapieira. Não, também não é rapieira. Mas inclusive tem um negócio que é bem engraçado, porque quando o Bode aparece carregando a arma, a bainha dá pra você a impressão que é uma espada. Sendo que quando ele puxa, ele desembainha a espada dele, né? Mas ali eu também fui enganado por isso, Genus. Ali é só uma questão de ponto de vista. Porque quando aparece a bainha com a espada embainhada, né? Por outro ângulo, você vê que aquilo ali é redondo. Você realmente pensa que é um formato... Mesmo. É porque é florete, né? Que a gente tá vendo ela de lado. Aí de lado aparenta ser uma espada pequena, né? Só que quando você tem outros ângulos do anime que mostra que aquilo ali é uma bainha redonda, né? Mas mesmo assim dá a impressão que é uma arma maior, né? Você não pensa que vai ser um florete. Aí você vê, porque é legal que os coadjuvantes que vão entrando pra história, eles assim, até onde eu lembro, e os donos me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que não tem nenhum coadjuvante na história que não interaja, nem que seja por um momento, com o Bode. Não tem nenhum coadjuvante da história que não tenha uma interação com ele em algum momento ao longo dos episódios. Talvez se você considerar alguns daqueles vilões que morreram antes, que foram derrotados ou morreram, sei lá, antes do Bode chegar, mas eles apareceram já aos 45 do segundo tempo, né? Não foram nem desenvolvidos nem nada, eles não estão desde o começo da história, né? Eles apareceram depois. Então, de resto, todo mundo interagiu sim com o Bode. Aí vem essa questão do Despa, me lembrou muito o... como é que é? O... Cobra Kai não, o trem do seu Miyagi, né? Limpa a casa, né? Limpa, não sei o que. Gente, isso é padrão de ensinamento oriental. Você quer que eu te ensine aí, tecnicamente quase que de graça, aqui na minha casa, no meu Jojo? Beleza, eu tô a partir de agora. Isso é padrão, gente. Isso existe na vida real, tá? Eu vi um documentário aí de uma moça que é mestra em Rakugo, aquela profissão japonesa de ficar sentado contar a história. Mostrou a aprendiz dela fazendo exatamente isso. Ela passa metade do tempo dela, que ela sai da escola, sai da faculdade, limpando a casa da mestra, e o resto do dia são os ensinamentos da mestra que ela faz de boa vontade para a menina. Mas a menina tem que cuidar da casa com pleno esmero. Que doideira, não sabia disso. Não, isso ainda existe, ainda tem pessoas que se dedicam a isso. Tá, tanto que em restaurantes, em alguns lugares assim no Japão, você pode entrar lá para aprender a profissão como aprendiz, mas você passa muito tempo como ajudante geral. Muito tempo. Até alguém falar, realmente o básico você faz certo. Agora eu te ensino a usar uma faca. Entendi. Não sabia desse lado. Ainda tem, ainda bem vívido isso. Aí o Despa tem toda essa questão, o treinamento é feito ali, ninguém vê, mas você vê que tá tendo um progresso, mas o tempo todo você suspeita, né? Aí tem aquela cena depois do Despa indo conversar com os caras e dar um dinheiro pros caras atrás da taverna, só que você percebe que aquilo ali foi combinado, mas combinado apenas pra ter a confusão. Porque o Despa tinha certeza de que o Bode era só pra dar confiança ao Bode. Porque era o que o Bode precisava, né? Ter confiança do treinamento dele que ia dar certo. Porque de resto não teve enganação, né? Ele realmente tem a habilidade de esquiva, ele tem uma esquiva absurda e ele consegue atingir o ponto fraco ali de qualquer coisa, qualquer pessoa. É o conhecimento acadêmico para poder entender a estrutura das coisas e poder atacar exatamente os pontos fracos.
A técnica do Despa só foi ainda mais efetiva porque o Bode já tinha conseguido essa habilidade, que no começo você não faz ideia de como ele consegue, e aí meio que aquele lance que a história começa a ser contada de trás pra frente, né? Tipo, você vai descobrir que aquela cobra lá que no começo você podia imaginar que era um perigo, na verdade foi quem ensinou ele, e a cobra já tinha ligação lá com o cara que era o mestre dos espiões, do Rei Boss, né? Que era o Temin, né? E aí você vai vendo como vai se montando toda uma conexão entre esses personagens. Né? O Doshi também, você vai ver que ele já conhecia o Bode desde pequenininho, né? Quando ele ainda era bebê, tudo mais. Por aí vai, né? Assim, é muito bem construído a narrativa e as composições, ao ponto que a história ela consegue funcionar muito bem com o seu primeiro núcleo de personagens, que é a corte do Rei Boss, aquele primeiro núcleo que a gente conhece. Só com aqueles ali, a história já se desenvolve muito bem. E aí, quando ele sai do reino dele para procurar lá o treinamento com o Despa, já é uma coisa assim que você já sabe que realmente ele tem essa necessidade de querer conhecer esse mundo além do reino dele. Engraçado que ele vai atrás do Despa, mas ele termina batendo chegando no rei do submundo, né? O irmão dele, o Desha. Porque ele não leu a mensagem da rainha. Você lembra quando ele vai sair, a rainha tem uma carta de recomendação? Aham. Aí quando chega lá para o Desha, que o Desha quem pega a carta, ele rasga. Por quê? Porque ele lê e vê que a rainha fez toda uma recomendação ao irmão dele, e não pra ele. O Despa. Aí ficou com raiva. Aí lá na frente, quando o Despa conta a história que eles o Desha tinha inveja, entre aspas, né, da beleza do Despa. E depois explica, né, a força, né, porque o Despa, o Desha nasceu, puxou ao pai dele, que era meio demônio, né? E ele tem os poderes. Sim. O Despa nasceu humano, mas nasceu com intelecto. E o Oaken, né, que é o irmão mais jovem, acabou nascendo aparentemente normal, sem nenhuma habilidade, né? Mas aí, na idade adulta, desenvolveu a habilidade da imortalidade, que era algo que o pai dele estava buscando. Era um acordo, né? Era tipo isso, um acordo que o pai dele estava buscando, né? Não, no flashback disse que ele queria a imortalidade. O objetivo dele era alcançar. De que jeito? Ele estava tentando. Ele morre, derrotado pelo Desha, mas não alcança a imortalidade. Mas pelo visto, de alguma forma, ele conseguiu ter a imortalidade latente no corpo dele, que só veio se manifestar no Oaken, né? Através da genética. Tem toda uma parada de consequências de atitudes do passado de vários personagens que influenciam no futuro desses novos personagens que a gente tá vendo, ou as crianças, né, Daida ou Bode, ou seja, essa galera mesmo que não tem nada a ver com a Rainha Healing, né? Porque é tudo consequência de coisas do passado, de todo mundo ali, né? A parada do Rei Boss, o acordo da Miranjo com o demônio lá, né? A questão do Oaken, que estava preso e foi libertado, e ele volta a ser um problema para todo mundo, né? E o anime tem muitas reviravoltas. Acho que tem 2 arcos, né, do anime. Tem o primeiro arco, que pode ser o treinamento do Bode, né? Quando ele sai do reino, busca treinamento. Aí quando ele volta, já é aquele arco da invasão do reino, né? Da Miranjo, que liberou a galera da prisão, né? E ali já tá todas as peças, como eu disse, né? Todas as peças ali, quase todas, já deram a sua reviravolta, né? A gente já tem o outro lado de quase todo mundo. Ainda falta descobrir qual é a parada da Miranjo, qual é aquela questão do acordo, porque eu considero o maior plot twist do anime. Por incrível que pareça, é um plot twist que não é no final, é no meio. Que é aquela questão do Daida. Quando a Miranjo com seus subordinados pegam o Daida
e faz aquele ritual pro Rei Boss assumir o corpo do Daida. Ali, pra mim... Aquilo foi espetacular. Aquilo foi... Uau! Aquilo pra mim é a virada do anime. É quando você pensa, bom, esse rei não é tão bom assim como você pensa. Essa Miranjo aqui estava manipulando tudo pelas costas de todo mundo, né? E tem algo muito... Eu achei muito pesado aquilo ali. Eu pensei que não tinha volta. Carregadíssimo. Pensei que... Muito pesado. É Eu o pensei que modo o Daida como não ia acontece, voltar mais. né? Os caras moem o corpo do rei, o cadáver do rei, faz uma infusão lá. E o pior que quando o boss, ele incorpora no Daida, né? Ele pega e diz, né? Ah, eu voltei, então eu sacrifiquei mais um filho. Outra verdade, tem essa parte. Ele fala, né? Eu acabei sacrificando mais um filho. Tipo assim, ele não estava... Quando você vê no final que a Miranjo tem aquela conscientização que o boss não queria voltar, é que você entende que o boss, assim que ele assume o corpo do Daida, em nenhum momento ele não toma uma atitude que não seja se auto-sabotar. Se você analisar todos os planos da Miranjo para matar a Healing, quem frustrou foi o próprio boss. Ele que orientou os 4 grandes ali o tempo todo para realizarem tarefas em paralelo ao plano da Miranjo para poder minar tudo. Agora me lembra uma coisa, Janúncio. Ele sabia que ele iria voltar ou foi aquilo ali tudo que a Miranjo fez sem o consentimento dele? Sabia, pô. Não, o boss sabia, pô. O boss... Ele sabia que ela podia fazer aquilo. Não, ele sabia que ia acontecer. Porque não sabia. A Miranjo disse pra ele, você vai ter que ter outro filho. Aí foi, por que eu vou ter que ter outro filho? Porque só assim pra poder manter a sua força. Aí foi quando ela pegou e manipula ele pra ter outro filho, né? Não. Porque o acordo do Bode... Em nenhum momento fica claro que ele sabia que o plano era esse. Peraí, o acordo do Bode era entregar a força do primeiro filho dele para ele se tornar o mais forte do mundo. Sim. Aí é por isso que Bode nasce do jeito que nasce. Aí tem toda aquela trama do... Tem uma inveja, né? A Miranjo fica com inveja, se junta com outro reino lá pra invadir o reino dele. Aí mata a mulher, né? Mata a mãe do primeira Bode. mulher do Rei Boss, né? A mãe do Bode. E ela termina morrendo na parada com a traição ali, não é isso? Isso. Pronto. Aí ela fica presa no espelho, né? Beleza. E depois disso, se eu não me engano, tem alguma coisa pra ele ter outro filho. Não, ela mulher, fica né? lá no corpo lá, e quando ele chega e diz, não, você precisa de outro filho. Aí quando ela vai e convence ela a ter outro filho. Me parece que ela já disse que o intuito disso é poder fazer essa transferência do corpo para o outro possível filho, né? Porque ele não teve um filho gratuito, né? Tinha um interesse, da mesma forma que ele não teve o Bode de cara, né? Ele teve o Bode não com o interesse de ser pai e coisa, embora depois tenha despertado, né? Esse sentimento nele. Mas... Não, e também tem isso. Ele dá a Miranjo o espelho para o Daida e diz pra eles ficarem juntos lá, né? E seguir o que ela diz. Tem isso também. Exato. Porque ela ia criar o Daida pra ser o herdeiro. A minha sugestão, assim, me parece que o boss sabia que isso ia acontecer. Tanto que quando ele volta, ele tem zero surpresa, tá entendendo? E ele assume o papel, porque ele poderia dizer, eu não quero isso. Devolva o corpo do Daida, tá ligado? E ele simplesmente aceita aquilo ali. Ele chega, se identifica, eu não sou o Daida, sou o boss e tal. E fica ele aceita o fato dela querer matar a esposa dele, que ela diz a rainha tem que morrer, que ela chega e diz a rainha tem que morrer, ponto. Convoca lá os assassinos lá. Ele sabia do plano da Miranjo, de querer ressuscitar ele, mas ele não queria viver no corpo do Daida. Tanto é que esse lance, ele não contraria ela em nenhum momento da história, assim, dos planos dela, mas em segredo você vê que ele que deu a missão pros 4 grandes irem salvar a rainha, quebrar o templo lá embaixo onde
onde estava o corpo dela original. Né? Ele sabia que não tinha volta, porque a única maneira que tinha do Daida voltar era tirando a reina. Isso é que ele já tinha compreendido desde quando. Então, assim, o Daida não tinha volta. A única maneira do Daida voltar era com o pedido ao Jin. Né? Se não fosse feito daquela maneira, não tinha forma nenhuma do Daida voltar. Bem, eu sei que eu gosto muito do quando o Rei Boss chega pra botar ordem no Woken. Aquilo ali é foda demais. Que maravilhoso, que caceta, porque todo mundo tá com dificuldade de enfrentar o Woken, né? Ah, tem um momento lá que ele é preso pelo Despa, lá com o raio do Rei Dash à distância e tal, beleza. Aí ele é amarrado lá, fica meio ali sem fazer nada, e depois ele sai sozinho. Ele se quebra todo pra sair, né? E o legal é que ele Quebra fica todos os poderoso ossos. por causa dos conselhos do Despa, né? Ele tem um flashback lá quando ele tem sanidade, ele lembra dos conselhos do Despa, ele usa isso pra poder vencer, né? Aquela adversidade, né? Superar aquela dificuldade ali. É muito Pois massa é. isso. E no fundo, a alma dele acho que ainda tem jeito, pelo que dá a entender, né? Dá a entender, sim. Até porque o próprio deixa disso, né? Eu confio no meu irmão todo pra trazer Tolkien de volta, né? Aí quando eles perdem lá o desejo, que ele ia conseguir trazer de volta através do desejo do Jin lá, né? Do Majin, que parece uma força suprema naquele universo, que deve negar qualquer tipo de poder. E aí ele decide, né? Aceitar a oferta lá do cara do ranking dos reis. Quando você se torna o primeiro é. do ranking, você pode fazer um desejo, né? Pode fazer um pedido. E tem esse mistério, né? Quando ele vai abrir a porta lá do... Encerrou a que tem temporada no- e não mostrou esta Pinóia. Pois é, o que tem no cofre, né? De quem aceita o número 1, né? Do ranking, aí apaga a vela lá e é isso. Isso. E ficou esse mistério, né? E também fica esse mistério como... Ainda tem isso. Quem foi aquele doido que... Eu não lembro. Porque como eu não assisti muito... Tava assistindo semanal... quem foi aquele doido que apareceu no final que separou a cabeça do Woken e jogou longe? Não é o King Bo, pô, o filho lá do Rei Caído lá? Que exterminou o clã do Kage? O King, Não lembro. o King Bo é um dos bandidos que a Miranjo traz do submundo, que tava preso lá. Lembrei. Aí ele morre lá numa briga com o Woken, aparentemente, e o Bebinho encontra o corpo dele. Só que o Bebinho mandou as cobras cuidar do bicho. Aí no final do episódio ele aparece. Ele é filho do rei que deu a ordem para exterminar o clã do Kage. Que é o senhorzinho que o Boji encontra na floresta nos primeiros episódios. Aquele doido? É. Que é um doido que ele cai no buraco? Ele é o pai do King Bo lá, que é o rei caído, né? Ele é o príncipe do rei caído. Que o reino deles Entendi. caiu e tal, e julgaram que tinha sido o clã do Kage, e eles fizeram o extermínio todinho lá do clã. Agora tem que saber, Zod, se o lance lá dele ter ficado enlouquecido não é por ele ter se tornado também o líder do ranking, né? Pode ser a consequência do cara assumir o primeiro lugar e Não ficar ficou louco, muito né? claro, né? Se fosse assim, o bolso também Mas teria você acha que era ficado. número 1 não, né? Não, mas não mostrou. Boss não era número 1 não. Boss não era o número 1, ele era É. o quarto. Pra você ter ideia, ele era o quarto E o cara lá pega no e ranking diz dos que reis. em nível de força, sem sombra de dúvida, ele seria o número 1. Só que só força não é a única coisa que importa para ser número 1. Ele estabelece a regra dos rankings dos reis no primeiro episódio, que é a força, a capacidade de proteger o reino, a felicidade do povo, né? É porque essa questão do ranking dos reis dá o nome da série, né? Só que ela é apresentada no início, aí some durante o anime todo, né? E só agora no final a gente tem de novo aquele palhaço, né? Que é tipo um palhaço que vai chamar os caras pra fazer o teste e... Por favor, um um Pierrot. Pierrot, não um palhaço, um Pierrot. E fazer o teste e assumir um posto, né? Um número no ranking.
E Ele é quem determina. eu acho que é o próximo arco e já deve ser o arco final, né? Não deve se estender muito. Não, assim, vai depender, porque assim, a gente tem duas linhas aí, pra prestar atenção. Porque dois segmentos se abrem pro futuro da série. E aí a gente não tem ideia, porque uma é essa, literalmente, do ranking dos reis, que é um segmento aí que o autor pode escolher, ou ele pode manter o mesmo método de colocar, porque, lembre-se, para participar do ranking dos reis, você tem que ser um rei. E o Bode abriu mão do reino dele. Mas. Para criar o próprio rei. Tem isso, ele vai ter o próprio reino, né? Tem essa questão. Então ele vai ter que se tornar rei para poder entrar no ranking. Então Daida se tornou o rei do reino lá e o Bode vai ter o próprio reino. Será que aí vem um. Hein, Peixoto? Será que aí vem um like slime aí, tipo o anime do slime, que ele funda o próprio reino, tem que fazer os acordos e tal, não sei. O problema é, não tem nem. O problema é que esse autor, ele faz tanta reviravolta, tanto plot twist, né? Impressiona a gente tanto, surpreende tanto, que eu não consigo sequer prever qual é a intenção dele, viu? Não consigo mesmo. Uma das teorias de Janúncio é que ainda tem algo do clã das sombras lá, que ainda vai ser explorado. Eu acho que o clã das sombras não está extinto. Eu acho que o clã das sombras não está extinto, mas eu não sei se vai ter essa importância toda para o futuro. Mas eu acho que deve ter alguém, alguma parte do clã vive em algum lugar sobrevivendo apenas, entendeu? Eu acho que não. Acho que foi todo mundo exterminado. Que eu acho que vai ser uma das escolhas que o Kage vai ter que fazer, ou continuar com a galera. Mas quem deve saber a verdade do clã das sombras é o King Bo, pô. Ele deve conhecer a história, que ele tem um flashbackzinho curto também, mostrando ele quando ele era o rei lá. Uhum. E tem dois detalhes bem pequenos na história que você está desconsiderando aí, Luiz. Primeiro, quando o Kage, no último episódio, quando ele vai lá pra cidade, que o pessoal começa a atacar ele, dá a entender, pelo comentário lá dos personagens, que o clã das sombras é muito malquisto. Tem uma fama muito ruim. Talvez essa fama não tenha chegado, se tornado assim, popular para o reinado do Boss. Lá no reino do Boss. Porque aparentemente só o Bebin sabe quem era, que o Kage era do clã das sombras. Aparentemente. Ele diz que o clã das sombras leva a fama de assassinos, né? Como que eles, e é o que eles ocasionaram lá a queda do rei e tal. Traidores, né? E tem um outro detalhe aí que você não sabe ainda, que tem aquela personagem que salvou o Kage, que ela só apareceu em um episódio. E aparentemente ela é do reino de onde o Kage veio. Aparentemente, né? E ela também só apareceu num episódio. Eu acho assim, pelo nível de cuidado que esse autor tem com os personagens, eu acho muito difícil essa personagem não reaparecer em algum momento. Porque eu acho que vai ter um momento que o Kage vai ter a sua própria side quest. Tipo, sem o Boji, ter que se separar de novo e resolver alguma coisa? Não separar necessariamente, mas que ele tenha assim, que isso é um arco, né, de crescimento pessoal dele, né? O nome dessa personagem que já nos falou se chama Poiso. É o nome dela. Ela realmente é do reino do Bo, né? E ela é filha do conde. É filha de um conde. Que foi que salvou o Kage lá da perseguição da galera. Então, dependendo do tempo que se passou aí, ela já tá mais crescida, né? E os outros elementos que foram colocados na série, a gente tem agora aquela perspectiva lá dos deuses, né, que eles colocaram como deuses, né, a gente não sabe ainda como é que ficou aquele posicionamento. A gente sabe que o líder deles foi derrotado pelo boss. Isso aí a gente sabe, né, foi vencido. Agora a gente não sabe se ele foi morto, se ele foi derrotado somente nesse processo. E aí também tem esse lance
do... Ah, meu Deus, eu tô querendo me lembrar aqui, que era justamente desse do Rei Louco que eu estava comentando com os outros, porque assim, você não sabe exatamente quem tramou a queda do Clã das Sombras, exatamente assim. Você tem lá aquele cara que comanda lá o massacre do Clã das Sombras, mas você não sabe se foi ele que articulou a queda do Clã das Sombras, como você também não sabe, pelo menos eu não lembro na história, quem é aquele reino que ataca, em acordo com a Miranjo, o reino de Boss para matar a rainha. Eu até pensei que era o mesmo cara que tinha exterminado o Clã da Sombra, mas não é. Então assim, tem esses pequenos elementos aí que ele coloca na história, que também assim, ele não ia colocar um reino para atacar o reino do Boss, assim, a qualquer reino. Ah, apareceu um reino qualquer, chegou lá e decidiu atacar o rei Boss. Agora tem uma coisa que eu estava o tempo todo sem entender. Eu tava assim, tem alguma coisa aí com esses nomes desses personagens por causa do boss, né? Que é o boss. E a healing, né? Que vem de cura, né? Daquele negócio de inglês, né? E cada nome de cada personagem tem um significado de alguma coisa. Então vamos lá. O Kage vem da palavra em japonesa que significa sombra. São coisas bem... Certo? É bem básico, bem básico. Essa menina que salvou o Kage, Poison, vem de poison, que é veneno em inglês, né? Sim. Apsu, que é o Apeas lá, Apias, que é o cara lá um dos 4 grandes, né? A lança o nome do rei. dele pronto, o nome dele deriva do spear, que é lança. É em inglês, supia, né? O Bebin, eu quero ver vocês adivinharem o Bebin. De onde vem? Você é bêbado? Não. Não, não sei. Vem da palavra em japonês para cobra, que é Hebi. Rebi. Rebi. Não existe R arrastado em japonês, ô Luiz. É sempre Rareriroru, Hebi. tá? Todos os R's que você vê em japonês é Rareriroru, né? Então é Rebi. Boji, quero ver de onde vocês pensam que vem Boji. Boji, Sei lá, fala aí. eu já vi essa palavra, eu só não tô Você lembrando, sabe, mas fala aí. Todos sabe. É uma palavra que deriva de um nome japonês para sozinho, que é Hitoribochi. Hitoribochi. É, solidão, solitário, sozinho. Dependendo do contexto, é uma dessas traduções. Daida, todas as questões dos personagens tá no nome. Daida também vem de uma palavra em japonês que quer dizer o substituto. Daida. Olha, já tava lá desde o Tá começo. tudo lá. Tem aqui, ó. Domas. Vem do inglês da palavra Swordmaster, que em japonês fica Sodomasuta. Domas. Swordmaster. É o mestre da espada, né? Vamos ver outro aqui. Dorushi, né? Vem da palavra em inglês shield. Shirudo. Olha aí. Healing, todo mundo já sabe, né? Miranjo, essa aqui eu quero ver. Essa aqui é junção de 2 palavras. Em inglês, mirror, que é espelho. E em japonês, witch, que é majo. É mirajo, entendeu? Essa aqui é legal, gente. Miranjo é legal. Deixa eu ver aqui se tem mais nomes aqui. Deixa eu ver o Desha, o Despa... China, que é a mãe do Boji, deixa eu ver se tem alguma coisa do nome dela. É a palavra em japonês que expressa que alguém é kind, alguém é bondoso, gentil, né? Que é Yasashina. É daí que vem o nome dela. Yasashina. Desha, vamos ver Desha, o que é que você quer dizer o nome dele? Vem do deus grego Hades. Hadesu. Despa. Vamos ver Despa. É uma referência
também, aqui Despa, tanto Desha como Despa, os dois derivam da palavra Hades, do deus grego Hades. Tem algum outro nome que eu esqueci aqui? Healing. Não, acho que os principais aí, todos eu já... Oaken, deixa eu ver Oaken. Oaken deve ser algum anacrônico rei, né? Eu acho. Bora ver. Hadouken. Oaken deriva da palavra para espada do rei, Keno, em Keno. japonês. Ouken. É. Olha aí. Odoken. É Ouken, ok, entendi. Ouken. Keno, que ao contrário fica Oaken. Boa. Bem bolado. É bom, isso eu achei legal. O nome de todo mundo ali é uma simbologia de alguma Referência coisa. a alguma Legal. Pois é. Bem bolado. Bem bolado. Bem bolado. Interessante. King Bo. Deixa eu ver se King Bo aqui. Se é alguma coisa. Rei Bastão? É, aqui diz que o King vem de King mesmo, né? E o japonês, a palavra japonês para ruína ou queda, que é Botsaruku. Botsuraku. Aí ficou King Bo. Rei Botsuraku, entendeu? O rei caído. King Bo. Recaído. Engraçado que no primeiro episódio eu pensava que a história do Bode ia girar em torno daquela fábula do rei nu, que é aquele momento que ele tá andando só de cueca pela cidade. É muito essa fábula do rei nu, né? É muito parecido. Eu lembrei logo. O rei está quando eu nu. vi a imagem, né? E ninguém tem coragem de falar. Né? Exatamente, era um pensamento que eu tinha. Sendo que aí, né? Aí depois que a gente vai pegar. Uma coisa que eu tava falando pra Zod enquanto a gente assistia a série era que todos os eventos que iriam acontecer nessa segunda metade da primeira temporada estavam na abertura. E estavam mesmo. Todos os eventos que aconteceram ao longo dos episódios estavam descritos na temporada. E outra coisa, o legal é a música a segunda abertura, o nome da música traduzido é O Rei Nu. A tradução e se você procurar ver a letra, bicho, assim, parece muito que foi feito pra essa fase da animação, porque casa muito bem com E a primeira arte de divulgação do anime, né, era o Bode de cueca com a capinha verde, a coroinha, sentado no trono, né? É só a segunda arte, que é uma arte que tem todos os personagens, é uma arte mais clássica, né? Todos os personagens, Miranjo, o Bode com a espada, tal, é algo mais épico, né? Mas a primeira é mais simples, né? Só ele sentado no trono. Lembra muito aquela imagem do Akira lá do... Eu lembro que a galera fez muita montagem com essa arte de... O Tetsu no trono. Porque lembra muito, se você colocar as duas imagens assim do lado, inclusive tem o Kage nos degraus também nessa imagem, né? Aí tem aquela bandeira vermelha e lembra muito a cena do Tetsu lá no trono, em Akira. Engraçado, tem outra parada do anime que o tempo todo o Bode sabia tudo que o pessoal falava dele porque ele tinha a leitura labial, né? E o pessoal subestimava muito ele, né? Só o Kage que foi perceber isso. Agora o Kage é um personagem bem whatever, né, gente? Assim, o design dele é bem qualquer coisa mesmo assim, mas a gente cria uma simpatia por ele, né? O legal do Kage... O legal do Kage é que ele é uma figura... Ele é um personagem assim que pra história, ele é praticamente... Não, o que eu tô dizendo, o design dele é bem qualquer coisa. É uma... Não tem assim... A menos que o autor tenha tido explique direitinho, né? A gente não tem nenhuma referência logo de cara. Mas o legal é porque quando eu percebi que o Bode era mudo, ele é mudo, ele não é surdo mudo. É só mudo. Né? Aí o que acontece? Como não, ele é que a gente mudo, iria... Ele é surdo mudo, pô. Tanto é que ele faz leitura Não, labial pra ele é galera. surdo, ele é surdo e não consegue falar porque ele é surdo, ele não aprende a falar, exato. Geralmente quem é surdo é mudo também, mas não é mudo por uma questão orgânica.
Ele nunca ouviu nada, como é que ele vai exato. falar algo? Como é que ele vai aprender a falar? Tanto é que é muito Aí o fofinho legal o é Bode que tentando quando- falar. Ou falando, né? Porque quando o Bode tenta se comunicar, o fato do Kage ser o único que entende exatamente o que ele está querendo expressar é muito legal para a dinâmica da história, porque o Kage ele acaba sendo que meio que o É o tradutor condutor, oficial protagonista ali. e o público. Agora eu acho estranho porque no final ele poderia ser o braço direito do Kage, do Bode, justamente sendo o tradutor oficial do rei e tal, mas ele quis ir embora tal, não sei o que. Pelo menos gerou o plot pra o Bode querer sair também, né? Pra poder ir embora e atrás A dele e impressão tal. também que ele sabe que um rei que tem filiação com o clã das sombras provavelmente não seria levado a sério, né? Aquele mundo. Aquela coisa da fama que o clã tem fora daquele Ele rei, não né? Os se outros achou reis à são altura de um rei bom como hoje seria, né? Aí ele partiu, É porque eu achei muito forçado, sabe, Zod? Porque eles passaram tudo aquilo juntos, todo o perrengue, desde o começo, e no Às final vezes ele é- não. Foi esse que me aquele- surpreendeu, sabe? Mas eu tô entendendo um pouco isso. Mas isso também é um outro detalhe que você não prestou atenção. Ao longo dos episódios, o Kage sempre demonstrou que tem uma baixíssima autoestima, a ponto que o Despa, lembra que no treinamento o Despa, o jeito que você olha pro Bode é como de alguém que sempre está precisando de ser auxiliado ou ser compreendido. E não é isso. E aí, tanto é que ele menospreza a espada do Bode assim que ele vê a espada, né? Que é ele chama de agulha, né? Ele chama que agulha é essa. E o Despa vai e repreende ele, porque... Então, assim, ao longo da história, mesmo ele estando sempre ao lado do Bode, ele tem uma autoestima muito baixa em relação a ele e aí algumas coisas ao redor dele, da forma como ele chega. Então, se você voltar a ver nos episódios, tem vários momentos em que ele ou demonstra essa baixa autoestima ou pensa que o Bode é melhor sem ele. Em alguns momentos assim. Então, quando chega nesse final, ele completou a missão dele, né? Então, tipo, ele imagina que o Bode não precisa mais dele, porque o Bode, ele acredita que o Bode chegou naquilo que queria, que era ser rei, quando na verdade não era o desejo do Bode ser o rei, porque o próprio Bode percebeu isso depois que conquistou o reino. Se bem que ali ia ser um reinado muito chato pra Bode mesmo, hein? Só tinha obrigação, burocracia lá pra fazer, tá? A criança. E o novo reino, se o Bode quiser realmente fundar o novo reino, vai ter que ser numa dinâmica diferente. Né? Vai ser do nada, né? Vai ter que construir do zero, né? Aí ele vai criar nos moldes dele, né? É o bom que isso é uma abertura pra história, trazer novos personagens, né? Beleza. Tem os personagens lá do antigo reino do boss, que é o reino do Daida agora. Aí tem o pessoal do submundo. Tem os bandidos que ficaram soltos, né? Que nem todos morreram. Então vai criar. Ainda tem o negócio do reino dos pais da Healing, né? Também tem isso, que vieram ajudar ela. Tem essa questão também. Que é muito legal aquela batalha ali que dá um sofrimento. Um perde a perna, outro perde não sei o que. Um sofrimento danado ali naquelas batalhas ali. E a Healy tome curar a galera, e tomando poção, e tome usar o poder de cura. Gostei dessa parada também do poder de cura não ser algo gratuito, né? Assim, há um desgaste físico em usar, né? O poder de cura. Gastou a mana dela todinha, né? Exceto pro Rei Boss, né? Miserável. Agora o Rei Boss botou pra lascar, velho. Eu fiquei até surpreso aquela batalha do Bode contra ele. Eu não pensei. O Rei Boss realmente. Não pensei. Já que ele queria. Ele já sabia que ele estava errado. Acho que ele só queria testar o Bode mesmo. Porque não vi sentido muito naquela batalha. Mais do que testar o Bode, Luiz. Aquela batalha era pra ele queria saber quem ia estar do lado do Bode.
Porque não ia adiantar nada ele entregar o reino para o Bode se o Bode não tivesse as pessoas ao lado dele querendo ele Aí como ninguém rei. ficou do lado do boss. Que aí ele ia ser. Ninguém ficou do lado do boss. E detalhe, todo mundo amava o boss. Todos aqueles caras lá, os 4 grandes, eles tinham uma devoção muito grande pelo rei boss. Aquele final foi bem legal. Então, Foi bem- Inclusive tem um episódio magnífico, né? Chamado O Último Bastião lá, né? Que é quando junta os 4 e ele diz: nós somos os 4 grandes, né? E juntos nós somos o último bastião do rei. Muito massa aquele episódio. É porque todo mundo ali sofreu muito com o Oaken, né? Aí chegou o boss e botou o Oaken dentro da pedra lá e acabou, né? E é isso. Obliterou o Oaken, né? O Oaken É. não deu nada. É aquela história, né? Eu não tenho como derrotar. Então, peraí. Então você também não vai ter por onde sair, não. Eu até pensei que ele ia transformar o bicho num Também diamante. pensei. É. Não, eu pensei que ele ia. Eu pensei que ele ia amassar ele todo e ia jogar na lua, sabe? Caminho. Eu pensei que ele ia fazer uma bolinha bem pequenininha e arremessar ele na lua, pronto, não tem como ele voltar. Ficar preso lá e acabou-se, né? Mas ele só prendeu na pedra. Eu pensei que ele ia prender na pedra, aí sim ia arremessar na lua, entendeu? Mas não foi isso que aconteceu. Porque como no episódio lá, quando ele noiva com a Healing, ele pega uma pedra e faz que nem o He-Man e comprime até virar um verdade. diamante. Tem um episódio que faz a mesma coisa. He-Man, Super-Homem, já teve fazer isso de comprimir uma pedra até transformar num diamante. He-Man já fez isso? Aí eu digo, pronto, vai ter. Já tem um episódio de He-Man que ele Porra! fez isso. Pergunta a João Leão, que João Leão é... Que força do caramba. Aí eu pensei que ele ia prender o Oak dentro de um diamante. Quer dizer, agora não tem como não. Realmente. E Oaken era um problema do caramba, né? Porque não adianta desmembrar. Cada um segurou uma parte dele, né? Mas não teve jeito. A gente tem que fazer como meu irmão Ele disse. ainda é Se um porventura o Deixa lá pediu pra o Oaken voltar a ser humano. E agora com a cabeça separada, o que vai acontecer? Não tem como. Não tem como. E eu pensava que aquele negócio nas costas dele era o cabelo dele grande, mas na verdade é tipo uma capa, né? Uma capinha que ele tem. Que ele não Legal tem quando cabelo mostra o grande. rosto dele, né? Da mesma forma, né? O cara pensa que o bicho tinha sofrido alguma metamorfose, sei lá. Uhum. Ficar velho, né? Pelo menos. Eu acho Peixoto não assistiu tudo, não? Foi Ele é meio Peixoto? golo, né? Não, eu fui até mais ou menos o 10 Ah, agora, rapaz, né? não nada não. Meu amigo. Eu já vi ele brigando no bar lá e apagando o cara legal e o Despot explicando sobre a questão de como o Bode usa a espada, né? rapaz. Que ele sabe acertar os pontos certos, né? Velho. Que ele dá o exemplo lá explicando a própria Tem mão, muita né? emoção ainda, viu? Se prepare. É muito bom isso. E o Bold derrotando o boss também é muito bom. Excelente. Que Janus até disse aí que era uma referência a Ataque dos Titãs, né? Porque tem a aura. Eu gosto que o anime gosta de explorar esse negócio da aura do personagem, né? Então o Bold é um personagem pequeno que lá no final aparece com a aura de um gigante, né? E o pai dele também, ele tá no corpo do Daida, mas mesmo com o corpo nefado, né? Que ele teve essa questão do anteriormente, né? Ele não tá usando 100% do poder dele, mas mesmo assim ele dá um trabalho pro Bold e tem uma aura de um gigante também, né? Na metalinguagem lá do mangá, né, geralmente eles usam muito essa referência aí de quando o cara é muito poderoso, né? Diante do. Você vê o cara gigante assim, né? Isso tem muito no Hokuto no Ken, nos anos 80, isso tem muito. Violent Agora, Jack. imagina se em algum momento da história o Bode recupera o corpo dele como deveria ser. Aí perde a graça, né? Aí, meu irmão. No final, isso só poderia acontecer. No final, porque assim, e um outro detalhe aí que a gente tá esquecendo, é que ele prometeu ajudar o Jin também, né? Sim, tem esse plot também, né? Hoje tá aparecendo um candidato, né? Que tipo, todo mundo ele quer salvar. Assim, ele encontrou lá a essência do Jin
quando libertou a alma da Miranjo, fez a promessa que iria ajudá-lo também. Aí que vem essa questão, porque dá a entender que esse demônio, ele é um ser da natureza. Ele não foi como se fosse amaldiçoado. Não, ele nasceu daquele jeito. Aí por causa disso ele foi afastado da galera. Só que em algum momento ele percebeu, por algum motivo, os poderes deles. E o poder dele realiza um desejo, mas ele consome a alma no final da vida daquela pessoa que ele realizou o desejo, não é isso? Não vi mais dessa forma. Não, isso parece mais que ela é tipo a força da natureza naquele mundo, né? Ele não consome a alma, ele precisa de um preço a ser pago que ele estabelece, não há uma regra. A pessoa pede alguma coisa e fala, há um se você retorno, não quer exato, isso, eu cobro isso. O retorno da Miranjo foi um retorno carregado por conta dos desejos dela, né? E ele vai... E Shakespeare e as suas ideias, viu? E aí é um detalhe, né? O Jim, ele não tem prazer em atender os desejos. Tanto é que ele fala, né? Cada desejo que me fazem, eu fico com essa aparência. Então, assim, se ele... Alguma coisa ali, muito provavelmente foi... Alguém descobriu que ele tinha essa capacidade, Miranjo ou outra pessoa, descobriu essa habilidade que ele tinha e começou a fazer os pedidos, né? Provavelmente ele não tem como negar realizar o desejo. E mostrou também que ele não é uma criatura do mal, né? Ele não é mal, ele não é bom. Ele simplesmente ele é o fruto das pessoas que ele tem um contato, né? Tem um contato, que ele disse que a cada pedido que fazia, ele ia tomando uma forma ruim, né? Uma forma feia. Porque muito provavelmente as pessoas faziam desejos mesquinhos, né? Tanto é que a Miranjo pega e tem um detalhe. A traição, o que ele fala lá, que a Miranjo quebrou a promessa, não foi o pedido o desejo do Rei Boss. Porque você tem que lembrar ali que naquele episódio, quando a Miranjo leva ele até lá, ela não faz o pedido. Quem faz o pedido é o Rei Boss. Ela não fez pedido naquele momento ali. Ela não fez o pedido a ele. Então ela deve ter feito o pedido a ele em outro momento, em uma outra situação. Ela contou ao boss do desejo lá que o Jim podia atender, mas que a promessa dela para ele é que ela nunca faria um pedido a ele, né? Ela quebrou em algum outro momento. A história também, até esse ponto, também não mostra muito da relação dela com o Jim, né? Parece que eles têm uma relação, um envolvimento maior do que é mostrado ali. E como ele era daquela mesma região onde ela vivia, muito provavelmente ele também teve contato com aquele povo mesquinho. Sim, lá da... Aquele povo ele tava cheio de alma lá, consumindo um monte de alma lá no interior dele, né? E aquele momento que a alma do boss vai embora e a da Miranjo fica é tenso demais, né, bicho? Eu gosto da hora que o boss morre, que o demônio aparece do nada lá, aponta pro Boji e dá um sorrisinho. É estupenda aquela cena ali. Tem esse gachão. Aí fica todo mundo sem graça ali, como ele diz. O mais incrível é quando você descobre finalmente como é que ele aprendeu a ser tão rápido, né? Quem treinou ele? Quem treinou ele? Nada vem de graça, né? Tudo tem um fundamento na história, né? Ele não tem o poder. Não, como eu falei, a história é surpreendente a cada minuto, né? Por isso que eu não tenho a mínima capacidade e nem vou usar prever o que vai ser pra frente. Agora a gente vai ter que esperar o mangá sair pra acompanhar, né? É o jeito. Porque, literalmente, a história, tudo que tinha no mangá virou anime. Com certeza alguma editora nacional deve em breve publicar aqui oficialmente. Então... com certeza. O que eu acredito, assim, o que o autor deixa pra gente são esses pequenos rumos que a história pode tomar, né? Assim, essa questão aí do arco do Jin, do arco aí do próprio boss, do Boji. Do Boji agora seguindo, né, em busca do próprio reino. Se a Kai deve ser o próprio reino, vai ser o Hokage de Naruto, mas isso aí deve ficar pro final, né? O que eu tinha realmente medo, o que eu tenho medo é de virar um shonenzão com o torneio
Ah, vamos pegar o top 10 do ranking dos reis e fazer um torneizão aqui e ver quem é o rei dos reis, alguma coisa assim. Isso aí eu tenho muito medo. Tipo Dragon Ball. Tu não é fã desse Dragon Ball? Tem um... Olha, não é impossível, É, né? Mas eu tenho fé que o autor não vai cair nessa armadilha, né? Eu boto fé que o autor, até agora ele não nos decepcionou, então por favor, né? Porque, né, de novo, no primeiro episódio ele já explica que o ranking dos reis não é definido pela força. Exato. Não tem sentido transformar agora o ranking dos reis em um Battle Shonen. Pode ter, quer dizer, provavelmente vão ter os conflitos com os outros reis, mas não pela conquista do título. Sim, por falar nisso, tem uma coisa que a gente não comentou ainda, né? Beleza, tem os reis, tem os reinos, mas tem aquela parada dos deuses, né? Assustador aquela galera ali. E completou aí o ciclo aí quando o boss deu pau lá no deus lá, né? Ficou meio completa esse. Porque naquele episódio lá, tem que lembrar que quem criou o ranking dos reis foram eles após aqueles eventos lá daquele país. Então isso aí, o ranking dos reis é tipo um instrumento de controle dos deuses? Aparentemente sim. Ele fala lá, aquele cara que o boss venceu, que era o líder dos deuses, ele fala, agora, ele fala isso com um dos soldados, né, dele. Agora nós vamos ter que criar uma nova maneira dos humanos serem dominados e tal, porque ele fala que teve aquela primeira revolta, então eles venceram todo aquele povo, que era o povo da Mirândio, que foi o povo que aprendeu magia e a ponto de desafiar os deuses, né? E aí que os humanos vão continuar evoluindo, então eles têm que ter uma maneira deles, de alguma forma, controlarem os humanos. E aí ele fala, aí depois surge o ranking dos reis. Tanto é que Boss venceu o rei dos deuses lá e não se tornou o primeiro do ranking. Eu tô vendo aqui a imagem dos gods, né? Dos deuses. É bem assustador, velho, aquela galera. A galera bem creepy mesmo. E todo mundo com a coroazinha e tal. Que você vê que é um negócio acima do... Um outro nível, né? Um outro nível de... Agora, uma outra possibilidade de rumo que a história pode tomar pode ser justamente para extinguir o ranking dos reis, né? Acabar com esse domínio dos deuses sobre a humanidade. É um outro rumo que pode ser tomado. Pois é. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí de Ranking of Kings? Fechou, tá arrependido de não ter ouvido a gente? Não há muito, né? Eu deveria ter ouvido mais cedo. Agora eu vou ter que ir até onde tá o anime. Depois aí eu vou ter que colocar mais um mangá na minha lista de 140 títulos que eu tô acompanhando. Tá? Que é o seguinte, eu tenho vários. Isso inclui alguns mangás já terminados, mas desses 140, pelo menos 100 ainda estão em continuação e eu acompanho fielmente. Ou de acordo com o lançamento. Semanal. Não, praticamente não tem semanal, são quinzenais e mensais os que eu acompanho, né? E é coisa um tanto quanto fora do mainstream, né? É coisa fora assim dos Battle Shonens da vida, né? São até webcomic coreana, chinesa. Então agora eu vou ter mais um na lista de mangás que eu estou acompanhando, né? Então vai lá. É porque eu acompanho isso por um site que ele me avisa todo dia, olha, chegou capítulo novo. Então todo dia eu tenho coisa nova para ler, por isso que eu tenho tantas séries, né? Eu gasto sempre aí uma meia hora, uma hora lendo mangá todo dia. É sagrado para mim, entendeu? Eu só acho que o Osama Rank, né, o ranking dos reis, só não se popularizou mais porque foi uma série que chegou muito no final de temporada. Chegou muito no final da temporada. Inclusive, já é a série mais assistida no Japão. Desbancou Jujutsu Kaisen.
Pra você ter ideia. Exatamente. Tornou a série mais vista no Japão. E aqui realmente só não pegou, vamos dizer assim, um reconhecimento maior no Crunchyroll Animal Watch, porque chegou nos 40 do segundo tempo praticamente, né? E ainda assim conseguiu ter indicações. Ele foi indicado, vou até dizer aqui as categorias, ele ganhou um ainda. Foi indicado como Best Boy, Best Protagonist, Anime do Ano, Best Character Design, Best Fantasy e Best Performance de Voz da França, né? Foi nomeado nessas. Nomeado em 6, ganhou apenas Bold como Best Boy. Mas é basicamente isso. É basicamente. Uhum. Mas eu acho que se ele tivesse estreado aí no meio do ano, com certeza ele teria se popularizado mais. Olha, segundo Talvez no fontes aqui, na China, no Bilibili, que é o streaming lá de anime, não é isso, Peixoto? Com apenas 4 episódios lá na época, teve 48 milhões de views. Uau, né? Pois é. Acho chinês, hein? Cada 44 milhões de views. Só na China. 48. 48. Só na China. Você vê como foi bem recebido o negócio, né? Foi muito bem recebido lá. Então é isso, gente. Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, assiste de novo dublado dessa vez, né? Cara, esse ainda dá pra assistir, muito bom. tem o Ricardo Juarez, é o narrador da história. Mas Ele é o narrador. A dublagem tá muito boa. Eu acho que até a metade do anime eu assisti dublado. Só que aí depois acabou, né? Na época acabou as dublagens. tem que esperar uns 15 dias, eu acho que leva pra atualizar, não lembro. Aí o hype é grande demais, dá pra esperar. Né? Pois é. Então é isso. Agradecer a presença de Denison Janúncio, João Zod e Sérgio Peixoto na gravação de mais um podcast Nerd Debate. Gostaria só de avisar que eu já assisti uns 10 episódios de Fullmetal Brotherhood e estou amando. Então, Eu disse a você, não falei? É obrigatório pra ver, né? é obrigatório, é muito bom e já começou o mistério político ali, o que é que tá acontecendo, tal. Vamos lá, tô no mistério. Talvez o mistério não seja tão foda quanto a revelação, né? Não seja tão foda como Ataque dos Titãs ali. Mas estou na expectativa das surpresas. Eu tô no episódio que a Winry ficou na cidade dos mecânicos lá. O episódio 10 ainda é equivalente à primeira metade da série clássica, que é idêntica à do mangá, né? Que muda do... adaptaram até o episódio 12, eu acho. Que é quando o... Não, é no 3 que o... Quando ele vai pro treinamento de novo com a mestra. Pronto. Muda dali. Eu parei aí. A partir daí, no antigo, se destoa, não é isso? Exato. Daí em diante muda já. Porque aí foi na época que igualou a publicação original e eles fizeram totalmente diferente, né? Mesmo assim, totalmente absurdamente. Totalmente. Não aproveitaram nada, né? O mangaka, a Hiromu Arakawa, eu acho, ela não passou nenhuma ideia. Fizeram 100% original ali, o estúdio. Que A doideira, mangaka não aproveitou nada. Zero. Outros tempos, né? Porque hoje em dia, se isso acontecer, o mundo acaba, né? O pessoal entra no estúdio e tanto toca com fogo. Fullmetal quanto com Soul Eater, né? Soul Eater também. Soul Eater também tem a metade do anime igual ao mangá, a outra metade totalmente original. Eu acho que com o sucesso do Fire Force e o retorno aí dizendo que Soul Eater no mesmo universo, acho que vai ter no final de Fire Force deve ter uma adaptação do Soul Eater mais fiel. Mas é isso, Eu gente. gostaria muito, né? Inclusive Soul Eater é muito bom. Mas enfim. É isso. Então assistam Brotherhood, quem não assistiu, quem já assistiu, assiste de novo pra reviver, porque eu já comecei, viu? Estarei aqui pra falar do Brotherhood, hein? Estarei aqui. Muito bem. Em breve, Fullmetal Brotherhood aqui no Nerd Debate. E quem sabe o próximo pode ser Madoka Mágica, né?
Esse eu nunca assisti. Quem sabe. Então é isso, obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, valeu! Valeu, galera! Falou.